Acompanhe agora Momento Catequético, com o cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da 34ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 34 a 36. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Amados e amadas de Deus, estamos aqui no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, onde temos todo o discurso escatológico, onde Jesus está falando das coisas dos últimos tempos, e onde Jesus agora exorta os discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. A imagem do coração insensível, do coração que vai perdendo a sensibilidade na vida do dia a dia, o coração que vai perdendo a insensibilidade diante das coisas, diante da vida, diante da história, diante das coisas normais do dia a dia. Jesus fala aqui para que vossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, quer dizer, do comer. Aquelas pessoas que se dedicam ao comer, e vão se tornando insensíveis, à vida do dia a dia, às coisas do dia a dia. E por quê? Porque se deixam levar somente pelos prazeres da vida, porque se deixam levar somente pelos prazeres da vida sensitiva, por causa da gula, por causa da embriaguez e das preocupações da vida. A insensibilidade, amados e amadas de Deus, a insensibilidade pode ser sempre uma realidade na nossa vida. A insensibilidade possa ser sempre uma realidade com a qual nós nos deparamos na vida do dia a dia. O ser humano nunca pode ser insensível diante da vida, diante dos problemas, diante da realidade, diante dos sofrimentos alheios. A gente deve sempre pedir a graça de um coração sensível, um coração que seja sensível às coisas do dia a dia, mas um coração que seja sensível também à ação de Deus, à palavra de Deus, ao passar e ao perpassar do Senhor na vida do dia a dia. E continua o Evangelho: e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Quer dizer, quem vive insensível corre o risco de ser tomado de surpresa diante da vinda do Senhor. Por quê? Porque não foi capaz de ler os sinais da presença do Senhor, porque mediante a insensibilidade não foi capaz de perceber os sinais da presença do Senhor, os sinais da vinda do Senhor. Conclui-se então o Evangelho: portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Qual deve ser a atitude? Ficai atentos e orai a todo momento. Amados e amadas de Deus, estar atento à atitude da nossa vida deve ser sempre uma atitude de atenção aos problemas da vida do dia a dia, de atenção aos sinais da presença do Senhor, de atenção aos sinais da passagem do Senhor. Estar atento é uma grande virtude da vida humana. E orai a todo momento. A oração mantém sempre o nosso coração aquecido no amor de Deus. A oração mantém sempre o nosso coração aquecido na amizade para com o Senhor. A oração mantém sempre o nosso coração aquecido, a fim de ter esforço para escapar de tudo o que deve acontecer
e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Estar de pé diante do Filho do Homem. Estar de pé diante do Senhor que vem. Estar de pé diante do Senhor. Estar de pé é a atitude do homem, da mulher, do ser humano que esperando se preparou e por isso está de pé diante dele. Porque estava preparado, porque estava verdadeiramente com o coração preparado. Então, amados e amadas de Deus, que esse texto do Evangelho nos ajude verdadeiramente a estarmos preparados, que esse texto do Evangelho nos ajude a estarmos vigilantes, que esse texto do Evangelho nos ajude a estarmos sempre com o coração sensível diante do Senhor que veio, diante do Senhor que se dá a nós a cada momento, diante do Senhor que virá um dia para cada um de nós e para a história. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.